Meus caros amigos e amigas que me acompanham neste nosso estudo longo do Catecismo da Igreja Católica, estamos continuando o nosso estudo hoje. Bem, estamos no parágrafo 396 do Catecismo, que fala do pecado original. O que foi este pecado original? Que é a base de, vamos dizer assim, o começo da história da salvação. Porque foi por causa do pecado original, porque o pecado entrou na história da humanidade, que Cristo, nosso Senhor, veio para destruir esse pecado. Portanto, a Igreja não tem dúvida de que o pecado original aconteceu. Embora seja algo um pouco misterioso, um pouco difícil de compreender, mas a Igreja não teve dúvida que é algo que está dentro das verdades de fé da Igreja. É um dogma da fé católica. Bem, significa que a liberdade que Deus deu ao homem, que é o maior dom que Deus nos deu, foi colocada à prova. Deus criou o homem, nós sabemos a sua imagem, a sua semelhança, colocou o homem na sua amizade, lá no seu jardim, no Éden, na sua intimidade, e o homem vivia ali com toda a liberdade, na submissão a Deus. Exatamente o que significa que o homem poderia comer, né, da árvore, de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus disse ao casal, pois no dia em que dela comerdes, terás de morrer. Está lá no Gênesis 2,17. Em outras palavras, se você desobedecer à lei de Deus, se você não quiser ser submisso a Deus, você vai morrer. Você vai ser infeliz. É o que acontece hoje também. Eu sempre digo aos meus filhos, sempre digo nas pregações, quem não obedece à lei de Deus não pode ser feliz. Acaba encontrando a infelicidade. Por quê? O salário do pecado é a morte. Nós sabemos disso. Esta árvore do conhecimento do bem e do mal, que a gente vê em Gênesis 2,17, o que significa? Significa simbolicamente, veja bem, é simbólico, não é? O limite que o homem não devia atravessar como criatura, ou seja, ele deve reconhecer e respeitar a Deus e obedecer a Deus. O homem, ele depende de Deus porque ele foi criado por Deus. Portanto, ele está submetido às leis da criação e às normas morais que Deus deu, que regem o uso da nossa liberdade. Para que a nossa liberdade não se torne libertinagem, nós temos então que obedecer às leis morais que Deus nos deu. É isso que significa essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Obedecer aquilo que Deus considera como bom e obedecer aquilo que Deus considera como mal. Quando o homem, ele quer fazer a lei, ao invés de obedecer à lei que Deus nos deu, então ele está pecando. E esse foi o primeiro pecado do homem, tentado pelo diabo, como diz o Catecismo, aqui no parágrafo 397, o homem deixou morrer no seu coração a confiança em Deus, porque ele abusou da liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus, preferiu ouvir a voz do mal, do demônio, do que obedecer o mandamento de Deus. Isto é gravíssimo. E exatamente foi nisso que consistiu, então, esse primeiro pecado do homem. Desobediência a Deus, porque tentado pelo demônio queria ser como Deus. Daí para frente, todo o pecado passa a ser uma desobediência a Deus, uma falta de confiança na bondade de Deus. Por isso, todo pecado é uma desobediência a Deus. O homem preferiu a si mesmo do que a Deus, menosprezou a Deus, optou por si mesmo contra Deus, contrariando, portanto, o seu estado de criatura e, consequentemente, a sua própria felicidade. Porque o homem estava constituído no paraíso, nós já dissemos, em estado de santidade. Ou seja,
ele estava destinado a ser divinizado, né? Participando da vida divina, na glória. Mas, pela sedução do demônio, ele quis ser como Deus. Aquela tentação, né? Que o demônio disse para Eva: come a fruta e vocês vão ser como Deus. E o homem gostou disso, quis ser como Deus, mas ele quis ser como Deus sem Deus, contra a vontade de Deus e não segundo o desejo de Deus. Então, a Escritura mostra para nós as consequências dramáticas dessa primeira desobediência de Adão e Eva. De imediato, eles perdem a graça da santidade original. O que é essa graça da santidade original? Aquela comunhão íntima com Deus, a participação na vida divina. E eles passam a ter medo de Deus, né? Esse Deus que agora eles começam a fazer uma imagem falsa de Deus, de um Deus assim como se fosse enciumado, né, das suas prerrogativas. Por isso se escondem da face de Deus, como mostra ali o livro do Gênesis. Então, esta harmonia que havia dentro do homem, né, o chamado estado de justiça, a harmonia do homem consigo mesmo, a harmonia do homem com a mulher, a harmonia do homem com a natureza, a harmonia do homem com Deus, essa harmonia é quebrada, ficou destruída. Por isso, o domínio das faculdades espirituais, né, que o homem tinha na alma, esse equilíbrio foi rompido. Então, dentro do homem causa agora uma desordem. Vão aparecer, então, as tensões. A união entre o homem e a mulher, então, passa a ser submetido também a tensões complicadas, né? E as suas relações serão marcadas agora pela dominação, pela cupidez, pela briga, pela inveja, pelo ódio, tudo isso que entrou no casamento e que não existia. Tudo que nós sofremos de dificuldade hoje no casamento e que leva muitos casais à separação é exatamente consequência do pecado original. Por isso que hoje nós precisamos da graça de Cristo para vencer as desordens na vida do casamento. Sem Cristo não é possível vencer os desentendimentos conjugais, porque é fruto do pecado original. Então essa harmonia que o homem tinha com a criação foi rompida, né? Essa criação visível tornou-se para o homem, de certa forma, estranha, hostil, o que não era no começo, não é? E por causa do homem, a criação ela está submetida à servidão da corrupção. Aquilo que São Paulo diz, né? A natureza geme como que em dores de parto, aguardando a liberdade dos filhos de Deus. Quer dizer, por causa do pecado do homem, a própria natureza foi afetada, foi submetida à corrupção. Mas, em Cristo, um dia Deus vai recuperar todas estas coisas. Bem, finalmente, meus irmãos, vai se realizar a consequência pior que existia da desobediência. O homem voltará ao pó do qual ele é formado, quer dizer, a morte entra na história da humanidade por causa do pecado original. Porque Deus tinha dito a Adão e Eva: se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Se vocês se separarem de mim, vocês vão morrer, porque eu sou a fonte da vida de vocês. Se vocês me desobedecerem, se separarem de mim, é como a história do filho pródigo. O filho pródigo estava bem na casa do pai, feliz, mas a partir do momento que ele não quis mais viver com o pai, não quis mais obedecer o pai, achou que era melhor viver no mundo, a liberdade do mundo, o que aconteceu? Ele experimentou a morte, podemos dizer, passou fome, teve que ir lá tratar de porcos para poder sobreviver, até que ele volta no arrependimento. É a história do pecado. Porque na casa do Pai nós temos tudo. Na obediência a Deus, na obediência à lei de Deus, nós temos tudo. Somos felizes na casa do Pai. Mas a partir do momento que nós queremos viver por nossa própria conta, sem Deus, aí
a morte entra na história do mundo. E a partir do primeiro pecado, a gente vê como que uma invasão do pecado que inunda a história da humanidade. Logo em seguida vamos ver Caim que mata Abel, um fratricídio, quer dizer, um irmão que mata um irmão, pior do que um homicídio. Homicídio é quando um homem mata um homem, fratricídio, quando um irmão mata um irmão, é muito pior. Depois vamos ver a corrupção do mundo em decorrência do pecado, aquela questão toda da torre de Babel, a questão lá de Sodoma e de Gomorra, onde Deus, então, agora quer até destruir a humanidade, tudo consequência do pecado, né, que manifesta-se, né, desta forma na história do próprio povo judeu e também hoje na nossa vida, né, e que só a redenção em Cristo é que realmente pode nos aliviar, né, desse peso. E toda a Sagrada Escritura, toda a tradição da Igreja, elas não cessam de nos lembrar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. O pecado atinge toda a história do homem. Um texto que o Catecismo traz aqui para nós, que explica bem esta questão, é lá da Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, que diz para nós o seguinte: o que nos é manifestado pela revelação divina concorda com a própria experiência, pois o homem, olhando para o seu coração, descobre-se também inclinado ao mal e mergulhado em muitos males que não podem provir do seu Criador, que é bom. Nós olhamos para nós e nós vemos em nós uma série de tendências negativas que não pode ter vindo de Deus. O orgulho, a vaidade, a soberba, a ganância, a impureza, a gula, a ira, o ódio, a inveja, a preguiça, não pode vir de Deus. Então, de onde que vem? Então, vem do pecado, né? Então, diz a Gaudium et Spes, recusando-se muitas vezes a reconhecer Deus como seu princípio, o homem destruiu a devida ordem em relação ao fim último e, ao mesmo tempo, toda a sua harmonia consigo mesmo, com os outros homens e com as coisas criadas. É o que diz a Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, lá no número 13. Bem, e nós temos então as consequências desse pecado original. As consequências para toda a humanidade, porque toda a humanidade estava inserida em Adão. Quando Adão pecou, toda a humanidade experimentou esta força do pecado original. Diz aqui o Catecismo que todos os homens estão implicados no pecado de Adão. Quer dizer, todos nós herdamos o pecado de Adão. Como diz São Paulo, pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Bem, é preciso entender que esse todos pecaram não é um pecado pessoal, como os pecados que a gente confessa ao sacerdote na confissão, né? Pecado de roubar, pecado de fazer o mal e etc. Não, é um pecado de herança, não é um pecado de culpa. O pecado original é chamado de pecado, assim, no aspecto analógico, pelo mal que ele gera, mas não é um pecado de culpa. Por isso ninguém de nós confessa o pecado original. Não, ele é apagado no batismo, onde nós participamos da morte e da ressurreição de Cristo. Então, essa universalidade do pecado e da morte, o apóstolo São Paulo, ele coloca em oposição exatamente à salvação universal que Cristo todo trouxe para nós. São Paulo diz assim: como a falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só, quer dizer, a obra de Cristo, resultou para todos os homens a justificação que traz a vida, né? Então aí está algo muito importante. Cristo nos trouxe a salvação. E nesta linha de São Paulo, a Igreja sempre nos ensinou que
a grande miséria que oprime os homens, essa inclinação para o mal, para a morte, e que são, de certa forma, incompreensíveis, né? A gente só consegue entender se a gente se referir ao pecado de Adão, que transmitiu esse pecado a todos os homens, como que uma morte da própria alma da pessoa. E por causa dessa certeza de fé, a igreja, então, ela nos dá o batismo para a remissão dos pecados, mesmo as crianças que não cometeram pecado nenhum, elas devem ser batizadas. Por quê? Porque trazem na alma o pecado original, que é um pecado, né, como eu disse, analógico, não é um pecado pessoal. Então, de que maneira o pecado original se tornou um pecado de todos os descendentes de Adão? Então, Santo Tomás de Aquino explica que toda a humanidade está em Adão, né? Em virtude, assim como se fosse um corpo só, de um só homem. É como se toda a humanidade fosse um corpo só, de um só homem. Por quê? Porque Adão é a raiz de toda a humanidade. Então, por causa dessa unidade da humanidade, todos os homens estão implicados no pecado de Adão, como todos estão implicados também na justiça de Cristo. Não é só no pecado de Adão, mas também na salvação de Cristo. Da mesma forma que toda a humanidade estava em Adão e morreu e herdou o pecado de Adão, toda a humanidade estava também em Cristo e vai participar então da salvação de Cristo, porque Cristo é o novo Adão. Eu vou fazer uma comparação. Se você, por exemplo, pegar um grão de milho que estiver contaminado, né, e você plantar esse grão de milho vai dar um pé de milho, esse pé de milho vai dar uma porção de espigas, e essas espigas nascerão contaminadas também. Por quê? Porque a raiz estava contaminada, a semente estava contaminada. Se você pegar todas essas espigas contaminadas e você plantar, você vai ter um milharal inteiro contaminado. Por quê? Porque a primeira raiz estava contaminada. É assim o pecado original. Adão, a raiz, nele estava toda a humanidade unida. Ele pecou. Então, Adão perdeu os chamados dons préternaturais. Aquilo que Deus tinha destinado para toda a humanidade. Não sofrer, não morrer, não ter que derramar o suor no trabalho. Adão perdeu isto. E como ele perdeu isso, toda a humanidade deixou de receber isto. Uma outra comparação que a gente pode fazer é como um homem, por exemplo, muito rico, que poderia deixar uma herança muito grande para os seus filhos, mas ele esbanja toda a sua riqueza, perde toda a sua riqueza e fica pobre, e fica miserável, e ele não pode passar mais a herança para os seus filhos porque ele perdeu essa herança. Então, seus filhos vão nascer pobres. Entende? Então, é mais ou menos isso. Adão e Eva receberam de Deus um tesouro, uma riqueza imensa, os chamados dons préternaturais, que deviam passar para toda a humanidade. Mas como pecaram, como desobedeceram a Deus, perderam toda esta herança, toda esta riqueza e não puderam passar para nós. Então, nós nascemos carentes da graça de Deus, carentes desses dons. É isto o pecado original. Exatamente esta carência, essa tendência ao mal que Cristo vai, com o batismo que nós participamos, vai resolver. Então, isso bem claro que explica para nós o catecismo. E diz aqui o nosso catecismo que sabemos, porém, pela revelação de Deus, que Adão havia recebido a santidade e a justiça originais, não só para eles, né, mas para toda a humanidade. Mas, quando eles cometeram esse pecado, né, então toda a natureza humana ficou afetada. Quer dizer, em não transmitir mais esse estado original, mas agora a natureza está decaída, a natureza está enfraquecida.
Não está completamente destruída, mas está enfraquecida. Então, é um pecado que será transmitido por propagação à humanidade e não por imitação. Houve uma heresia, não é, de um herege chamado Pelágio, no tempo de Santo Agostinho. Pelágio queria entender que o pecado original não era uma coisa grave, não era uma coisa que tivesse feito mal para o ser humano. Santo Agostinho teve que combater isso e dizer, como não? Da onde que vem então o mal que existe dentro de nós? A concupiscência da carne, a soberba da vida, não é? Vem, sim, do pecado original. Foi o chamado pelagianismo que Santo Agostinho teve que combater. Então, por isso que o pecado original ele é denominado pecado de maneira, como eu disse, analógica. É um pecado contraído, não um pecado cometido. Veja, um pecado contraído, não um pecado cometido. Por isso que ninguém vai confessar o pecado original. É um estado e não um ato. Não é uma coisa que a pessoa fez. É um estado de alma, de natureza que nós herdamos. Muito bem. Embora o pecado original seja próprio, portanto, de cada um, ele não tem em nenhum ser humano, como eu disse, um caráter de culpa pessoal. Não. É uma privação da santidade e da justiça original. Quer dizer, é uma carência. Né? Mas, como eu já disse também, e o Catecismo reforça aqui, a natureza humana não é totalmente destruída, não é totalmente corrompida. Ela foi prejudicada, mas ela ficou submetida à ignorância, ao sofrimento, ao império da morte, tudo isso consequência do pecado original, né? Ficou inclinada ao pecado, esta propensão que a igreja chama de concupiscência, mas o batismo, ao conferir de novo a vida da graça de Cristo, apaga este pecado original e faz o homem voltar, então, para Deus.